Fala galera do oitavo ano A e oitavo ano B, vamos continuar aí com a apostila, no caso página 9, América Anglo-Saxônica. Já havia falado em sala de aula, mas como parte daquela pequena revisão que não coube naquele outro vídeo, no nosso primeiro vídeo do YouTube, eu vou continuar daqui, tudo bem? Então eu espero que estejam com o material em mão, porque não é só para assistir, é para estudar, participando e pesquisando, beleza? Vamos lá. América Anglo-Saxônica. O que é uma América Anglo-Saxônica? É todo aquele território norte-americano que fala o inglês. Só isso? Só isso? Essa é a América Anglo-Saxônica. Quer mais formal? Vamos lá, mais formal. Formada pelos Estados Unidos da América e pelo Canadá, a América Anglo-Saxônica é de dominação inglesa, sobretudo. Por que sobretudo? Porque tem uma parte lá no Canadá que fala-se apenas francês. Tudo bem? E nós temos também, que faz parte ali da América do Norte, México, que não faz parte da América Anglo-Saxônica. É a América Latina, que está logo aqui embaixo. E a América Latina é o quê? México para abaixo. Sim, todos os países que falam espanhol e a língua portuguesa, ok? Então, Brasil e todo o restante da América do Sul e América Central e uma partezinha da América do Norte, que é o México, são países latinos. Então você é um latino, tá bom? Amado. Todos têm entre si em comum, todos têm, os dois, Canadá e Estados Unidos têm em comum que foram colônia de povoamento, ok? E por terem sido colônias de povoamento, eles tiveram bastante investimento nesses dois países e se destacaram quando houve aí a Revolução Industrial, tanto a primeira, a segunda, enfim. Eles se destacaram e saíram na frente aí dentro do continente americano como os únicos países de primeiro mundo, tá? Porque por conta da sua formação histórica, tá? Que foi uma colônia de povoamento, então, portanto, houve investimento, havia a intenção ali de melhorar a qualidade de vida desses dois lugares. Enquanto que toda a América Latina foi tratada como colônia apenas de exploração. Ok? Essa vai ser a nossa diferença aí. E aqui tá você sabia? Tá falando por quê, né, do termo anglo-saxão, que é derivado de um grupo de germânicos, Alemanha, que migrou para a Inglaterra no século V e dominou as Ilhas Britânicas, influenciando a cultura dos povos nativos. Minha gente, se vocês forem procurar um pouquinho, isso durou até ali a Rainha Vitória. Rainha Vitória, sabe que é não? Sabe que é Vitória não? Ô, minha gente... Se eu não me engano, a louca fica perguntando isso. Não, eu sei sim. Rainha Vitória, se eu não me engano, é a bisa da Rainha Elizabeth II. Sim, era a bisavó. Alemã de tudo. Falava inglês com sotaque, tá? Era da família Gotha. Sim, Gotha. Não é gota de chuva, tem um TH aí no meio, tá? Eles mudaram, inclusive... Gente, o meu você sabia muito profundo, é pra você cortar isso. Eles mudaram o nome deles pra Windsor na Segunda Guerra Mundial, porque pegou mal, né? A família real inglesa ser uma raiz totalmente alemã. E o nazismo, né? Não tava na moda, nem tá. Ou se está, não deveria estar, né? Então os caras trocaram o sobrenome para Windsor, para não ficarem atrelados ao povo alemão naquela época da Segunda Guerra Mundial. Tá bom, você sabia que foi muito longo. Bora. Aqui rapidinho o mapa, vamos fazer a leitura. Título do mapa: América Latina, línguas predominantes. Espanhol, língua portuguesa, tá? No Guiana Francesa, francês. E aí que vai mudar que Guiana e Suriname falarão cada um o idioma da sua colônia. Um inglês e outro holandês. Seguindo, segue o baile. E aí, tá falando assim, os países da América Latina, os países latino-americanos, formam um conjunto variado de países com diferenciados níveis de desenvolvimento econômico e social. Sim, meus amigos, mas nenhum de primeiro mundo, tá? E todos os países da América Latina... Ai, Frisa, meu querido, isto.
economicamente é formado dependendo de commodities, ou commodities, igual a gente fala aqui, ou commodities, tá? O que são os commodities? Eu já expliquei pra vocês em sala de aula, que são produtos de origem primária, lá do setor primário. Eu expliquei pra vocês o que era setor primário, secundário e terciário. E só pra relembrar, porque né, não existe essa ferramenta aqui não, né? Vocês desconhecem essa ferramenta aqui, né? Vocês nunca ouviram falar, né? Nunca. Deixa eu apresentar pra vocês aqui, ó. Não, acadêmico nunca já é mais. Aqui, ó. Cubo. Essa ferramenta maravilhosa de pesquisa rápida. Enquanto vocês estão assistindo a aula, vocês podem pesquisar junto comigo, mas se vocês não conheciam, eu vou apresentar aqui pra vocês. Não tô falando pra colar, apenas para pesquisar, ok? Então, commodities são produtos de origem primária, ou seja, do setor primário. O que é o setor primário? É o setor que trabalha com o quê? A matéria-prima. Tudo aquilo que é extraído, produzido, tá? A agropecuária, pecuária, agricultura. E desses três nós tiramos o quê? Vários produtinhos. Aí a gente fala de setor secundário e terciário. Não vou retomar não, faça as pesquisas de vocês, porque na aula online vai ter perguntinha a respeito. Pra ver se vocês lembram, se vocês estão estudando, se vocês estão metendo louco, tá bom? Então vamos lá. Então, commodities são produtos de origem primária. E todos os setores da América Latina, todos os países da América Latina têm a sua economia baseada em commodities. Ok? Então tá bom. E aí tá falando que é o seguinte, que os mais consolidados são Brasil, México e Argentina, ok? São os 3 países que têm as melhores economias. São de primeiro mundo? E em relação ao desenvolvimento humano e social, destacam-se quem? Chile se destacava, né, gente? Já era. No mais, o Chile tá vivendo uma crise enorme, tá? Costa Rica, sabemos porque Costa Rica tem esse desenvolvimento, né? Isso aqui pertence aos Estados Unidos. E Cuba, porque, né, é lenda. Cuba, mesmo sofrendo embargo enorme por conta dos Estados Unidos e todo o seu clubinho que não quer mais, não vai mandar mais nada para Cuba, não faz negócio comigo, não façamos negócio com ele. E mesmo assim é primeiro em educação, primeiro em saúde e primeiro em segurança pública, tá? Então, este modelo aqui está falido. Este modelo aqui segue com a ajuda do seu grande patrono, Estados Unidos, e esse aqui, né, meta. E o continente também apresenta países com grandes problemas econômicos e sociais, destacando-se, sim, infelizmente, o Haiti, o único que tem na sua história, que lutou bravamente contra a escravidão e a dominação europeia, é o que sofre até hoje as consequências de ter sido o único a fazer uma little revolução francesa aqui na América Latina. Se vocês pegarem só um pouquinho da história do Haiti, vocês vão perceber por que ele é tão deixado de lado, por que ele sofre tantos embargos. Isso é um processo histórico, isso vem de lá de trás, tá bom? E é o país considerado mais pobre, tá? E a América Latina configurou-se historicamente como uma das áreas do mundo com menor desenvolvimento econômico e social. Sim, porque fomos tratados desde o começo. Quando éramos colônia, fomos tratados como região a ser explorada, mas jamais investida. Depois que nós ganhamos bem entre aspas. Depois que nós ganhamos a República Brasileira, a nossa elite continuou com o mesmo pensamento escravocrata. Nada de investir aqui dentro, só tirar e mandar para fora. O retorno é só para eles, mas investimento em saúde, educação, segurança pública, nada, ok? Vamos lá. Eu espero que vocês estejam lendo a apostila, viu, meus amiguinhos? Porque senão não vai adiantar muita coisa. Eu não vou ficar passando sabão toda a aula, não, porque eu prefiro fazer isso ao vivo, lá na aula online. But, por favor, abra a apostila mais vezes. Eu vou perceber isso durante as aulas, tá bom? E participem mais durante as aulas online, porque eu não posso obrigá-los todos a aparecer na câmera, mas o áudio vai ficar aberto e eu quero todo mundo participando. Tá bom, acabou a hora, sabão, vamos lá. E aqui tá falando que no início do século XIX ao século XX, os Estados Unidos passaram a tratar a América Latina como o quê?
continuação do seu território. Isso aqui é um termo bem bonito, né? Porque se nós fôssemos continuação do seu território, num bom sentido, eu acho que nós estaremos um pouquinho melhor, né? Eu colocaria aqui passou a ser tratado pelos Estados Unidos como seu quintal, onde ele planta sua laranja, sua soja, seu gado, seu avocado, né? Avocado, abacate, pra quem não sabe, abacate é febre, principalmente na costa leste, na costa oeste, sabe? Los Angeles, né? Eles adoram abacatinho. Então, nós somos continuação do seu território? Quintal, né? Chama. Então, vamos lá. E aí ele faz o quê? Ele impõe o seu poder, né, a todos nós outros. E com isso, o que ele faz? Diminui a presença europeia nessa parte do continente. Tá bom? E aqui tá falando assim que é o primeiro exemplo de exercício desse... O que aconteceu? Para ele mostrar pro mundo que ele era império, ele quem, meus bacanas, os Estados Unidos. O que ele fez? Ele estendeu seu império pro restante do continente americano. Por isso que quando fala assim América, eles se autodenominam os únicos americanos. Sim, não é fala de ódio da minha parte. Eles fazem questão de deixar isso em documentário, em filmes e nas próprias falas. Quando a gente fala de América, eles automaticamente estão se referindo a eles, tá? E quando eles falam latinos, somos todos nós outros. Tá? Tá bom? Então tá bom, vamos continuar. Aqui, expansão territorial dos Estados Unidos. E aí eu vou falar um negócio pra vocês. Aqui nós temos norte, sul, leste, oeste. A rosa dos ventos aqui está apontando norte geográfico. Acabei de falar, aqui em cima. Os paralelos, o paralelo e o meridiano estão apontados aqui, né? Certinho. E aqui nós teremos as datas do avanço dos Estados Unidos sobre os territórios que eram do México e alguns da França, tá? Começamos por aqui. A ocupação desse território que veio a se tornar os Estados Unidos começa por aqui, tá? Então, se esse lado é leste, essa região aqui vai ser nordeste, porque está entre dois pontos cardeais, norte e leste. Então, todo lugar tem uma região nordeste, minha gente. Isso não é particular do Brasil, não, tá bom? Então, aqui em New York e toda essa região, tudinho aqui foi a primeira a ser ocupada, tá bom? Então, primeiramente, em 1783, nós tivemos essa expansão, saindo da costa leste e adentrando para os territórios que eram dos nativos indígenas, tá bom? E aí, se vocês observarem, aqui ó, 1783, final. Aí aqui, comecinho. Compraram na França a Louisiana, tá? E a Louisiana era um território francês. Eita, que engasgada. Dentro desse território nós temos New Orleans, que é um lugar... Sabe a Tiana da Princesa Sapo? Você passa em New Orleans, aquela história. Que tem ele é todo carregado de uma história, tanto africana, por conta dos africanos que foram trazidos como escravos, e tanto francesa. Tá bom, eles compraram a Louisiana em 1803. Em 1818, foi comprado de quem? Do próprio território da Grã-Bretanha. Porque aqui já era Estados Unidos, tá? Então eles foram comprando. Isso daqui pertencia à coroa e aí eles barganharam e compraram. E o avanço continua em Veja que é pouco espaço de tempo. Olha isso aqui, ó. Em 1818, compra aqui. 1819, compra essa parte aqui da Flórida. Veja. Muito rápido. Texas, anexado em 1845. Texas era território mexicano. O New Mexico
que é o Novo México, território americano. Toda essa terra aqui, ó, era oh, meu Deus, americano não. Território mexicano, território mexicano, território mexicano. Isso tudo aqui foi comprado, roubado, tá? Comprado, roubado. O Texas, eu sei que tinha um lance, né, dos fazendeiros que habitavam aqui estarem em território mexicano. E aí os Estados Unidos ofereceu uma grana para eles incorporarem as suas fazendas aos Estados Unidos. Eles acharam bacana essa ideia, incorporaram suas fazendas e aí o Texas foi incorporado, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, comprado do México, 1853. Veja, Texas anexado, não tá comprado do México. Anexado como? Aqueles dos fazendeiros lá, tá? Eles tinham terra aqui e aí receberam essa proposta de tornarem-se parte de se tornarem uma das colônias e eles quiseram, tá? E aí eles compraram essa parte aqui do México, o território obtido como resultado de guerra com o México, ou seja, tomado, ok? E aqui foi obtido por tratado com a Grã-Bretanha, assim como essa parte aqui, tá bom? Tudo bom? A gente demorou um pouquinho, porque eu quis fazer uma análise bem bacana do território norte-americano, não, estadunidense. E aqui a gente vai falar exatamente o que eu falei pra vocês, que ao longo do século XIX, veja que eu falei como foi rápido isso, os Estados Unidos anexaram, compraram e tomaram territórios que pertenciam aos mexicanos. Muitos desses morreram de defesa do seu território. É mesmo. E aí houve o processo de ocupação dos territórios, até então pertencentes ao México, que se deu a partir do momento que diversos colonos dos Estados Unidos implantaram fazendas no Texas. Ok? E foi o que eu falei pra vocês. Aí temos conflitos a partir de 1845, que só foi cessado com quem? Com o Guadalupe Hidalgo, que foi um tratado que foi feito, tá? E aí se estabelece a fronteira entre quem? México e Texas. Foi só a partir desse tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1845. E aí os atuais estados da Califórnia, Arizona e Novo México, Nevada, Utah e Colorado, os mexicanos pediram uma indenização de 15 milhões, os estadunidenses deram, e todos esses territórios aqui que eu acabei de citar foi anexado ao território estadunidense. E para legitimar as políticas de intervenção, bonita essa palavra, né? Eu prefiro meter o bedelho onde não deve, dos Estados Unidos da América Latina e mostrar o início de sua hegemonia sobre a região, foram implantadas a doutrina Monroe, que pregava a América para os americanos. Lembra que eu falei que eles se autodenominam americanos? Não é América pra gente, é América pra eles. E a doutrina Manifesto, que considerava os norte-americanos superiores em etnia culturalmente em relação aos povos ibéricos, ou seja, latino-americanos e indígenas. Vamos respirar, porque eu fico muito revoltada. E a América Central foi palco de inúmeras ações de intervenção direta. Essa palavra intervenção é muito pacífica, né, cara? Intervenção. Como se os caras tivessem chegado na conversa, né? E diretas dos EUs. Tipo, os caras estavam ali em cima sempre. E quando a gente fala de América Latina, a gente tá falando de América Central, a gente tá falando dessa daqui, ó. Tá? O Istmo, que é essa parte de terra, e a insular. Então, aconteceu aí, ao longo da história dos Estados Unidos, essa intervenção gigantesca. E com essa doutrina do Manifesto, que declarou a superioridade étnica, lembra até alguém uns anos depois, né? Lá em 1930 e alguma coisa, sabe? Que termina lá em 1945, sabe? Okay? Então, tô lembrando um discursinho de alguém aqui. Aí, os caras fizeram o quê? Como a América Central, ela era passagem, porque não existia avião, né, amados? Era navio, era a pé. E como a América Central servia de passagem, uma passagem bem conveniente, os caras pegaram e fizeram o quê? O Big Stick. Quem manda aqui somos nós. Foi assim que eles trataram toda a América Latina e inclusive a América Central.
E quem sofreu muito com isso foi o Panamá, tanto que eles conseguiram construir, né, o canal do Panamá, e Cuba. A invasão lá durou bastante tempo em Cuba, mas assim que Cuba conseguiu expulsá-los de lá, nunca mais deixou entrar, tá? Então, o domínio sobre o Panamá, a construção do canal do Panamá, que eu acabei de falar para vocês, e posteriormente os Estados Unidos interferiam em Cuba, que ocuparia até 1898, e em Porto Rico, que eles ocupam até hoje, tá? Bom, beleza? Tá. E quem idealizou esse termo aqui foi o Theodore Roosevelt, tá? Foi o presidente lá que... Não sei se vocês já assistiram aquele filme Uma Noite no Museu, que ele aparece lá, correndo atrás de uma índia, né? Então, esse senhor aqui. Aí aqui a gente vai entrar naquele lance lá da colonização americana, e nós tivemos duas, eu já falei pra vocês, que foi a colonização por povoamento e a colonização por exploração, tá? E isso determinou duas coisas: quem seria país de primeiro mundo e quem seria, futuramente, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quem seria considerado país de terceiro mundo, tá? E, vamos lá? A gente não se demorar tanto. Ah, tá. E a colonização americana por povoamento. Uma das características dela, vamos falar rapidinho, tá? Na área do continente americano, em que não foram encontrados recursos naturais diferentes dos que já existiam no continente, ou seja, nos Estados Unidos não foi encontrado muito ouro, nem nada do tipo. Então, como não tinha nada para explorar, a não ser a quantidade de terras, não tinha muito recurso natural, tá? Então, como não tinha muita coisa para explorar, eles povoaram. E como tinha coisas parecidas, como tinha características naturais parecidas com o continente europeu, neve, rio, eles acabaram ali tornando o local de moradia deles, tá? E esse incentivo de povoamento é que houve aí um incentivo da coroa inglesa da subsistência, da agricultura de subsistência, que nada mais é o quê? Uma atividade que objetiva atender uma necessidade básica, como a produção de alimentos para a família. É o seguinte: vocês estão morando aí, para não morrer de fome, a gente vai mandar uma grana para vocês plantarem e sobreviverem. E isso faz total diferença, vocês achando ou não. Se cada brasileiro tivesse condições de ter uma cultura de subsistência, uma agricultura de subsistência, ninguém estaria passando fome. E essa cultura de subsistência ajuda você a se tornar um pequeno agricultor, tá? E abrir pequenos comércios, e você pode partir depois para a indústria, porque com esse dinheiro você consegue investir. E os grandes contingentes de europeus, ou seja, a demanda de gente que chegava aqui, lá na América do Norte, fugiam de problemas sociais, econômicos e religiosos. Tava uma treta muito grande na Inglaterra, entre puritanos e anglicanos, os caras estavam se matando. Eles não estavam bem economicamente. Assim, a Inglaterra não estava mal das pernas, mas para quem não concordava com o regimento econômico de lá e ouvia falar dessa Big Apple, né, que era conhecida assim, eles queriam um pedacinho, eles queriam experimentar, eles queriam fazer parte daquilo. Tá bom? Eu acho que eu falei demais sobre isso. Né? E agora a gente vai rapidinho para a formação das 13 colônias. Tá ligadaça, pra gente terminar o mais rápido possível, pra gente aproveitar bastante nosso tempo de videoaula de aula ao vivo. E aí a gente vai ter a formação das 13 colônias, que se dá primeiramente ali no Nordeste, e depois ela vem descendo. Se vocês observarem bem aqui, vou aumentar porque a Pro é séria, desse tamanho de olho, mas é sério. Aqui. Formado primeiramente por 13 colônias, tanto que essa história de 13 colônias tem dia, né, para ela lá, das 13 colônias, do Thanksgiving, né, que é a ação de graças, enfim, que eles comemoram em novembro, se eu não me engano. Inicia no século 17 com a ocupação feita por religiosos puritanos. Lembra os caras que estavam se matando lá com os anglicanos? Então, eles vêm para cá com essa intenção de renovar a terra com o puritanismo, que é o calvinismo, que futuramente se torna o neopentecostalismo. Aí, os evangélicos. Futuramente, tá? Por enquanto, eles eram puritanos que provinham dos calvinistas, tá? E eles fugiam do anglicanismo.
A guerra religiosa ela é bem antiga, tá? Não tem por que a gente se aprofundar tanto nisso agora. E as 13 colônias, vocês estão vendo aqui os nomezinhos? Aqui. Nova Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia. Então vamos lá, Nova Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Nova York, Connecticut, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, não sei, não dá pra falar errado isso, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Georgia. Essas são as 13 colônias lá do início da ocupação dos Estados Unidos. E notem, né, que aqui é um da teste dos Estados Unidos. Eu vou repetir isso pra sempre, pra ninguém mais esquecer. Bem, seguindo. E aqui tem questão, né? Vamos resumir isso aqui. Tá dizendo assim que a colonização desses territórios não foi uniforme. Como assim? Não se deu tudo de uma vez. Não chegou, tipo, os caras não chegaram aqui e pá, do nada aconteceu tudo isso. Não foi uniforme, tá? Nas colônias mais ao norte, chamada de Nova Inglaterra, com um clima mais frio, os colonos viviam mais da pesca e não tiveram condições de desenvolver uma agricultura produtiva. Não tinha como ter essa subsistência, agricultura de subsistência. E aí já as colônias do centro, como New York, já com um clima mais ameno, desenvolveram agricultura com excedentes para comercializar. Ou seja, o pessoal do norte... Não voltar lá. Não voltar lá, porque eu quero voltar lá, a gente vai voltar lá. O pessoal aqui do norte, New Hampshire, Massachusetts, esse pessoal aqui, eles não tinham como produzir agricultura porque era muito frio, o solo não rende. Então o povo daqui, que tinha um climinha mais ameno, mas não neve em Nova York. Não o ano todo, tá, meus amigos? Então esse povo aqui, eles faziam essa agricultura e faziam o quê? Nós vende, a gente comercializa os produtos, tá bom? Tanto pra cá, tanto pra cá. Mas o pessoal daqui já tinha um clima muito melhor pra plantar e ter muito mais diversidade de produtos, tá? Aí tá aqui, que acabei de falar pra vocês, a colônia do centro e as colônias do sul, como Carolina do Norte, Carolina do Sul e Georgia, com clima subtropical parecido com o nosso, desenvolveram uma agricultura comercial do quê? Tabaco, algodão, tá? Visando abastecer o mercado externo, ou seja, era vendido mais pra fora, tá? E essas duas aqui, depois vai se espalhar pelo Texas, tá? Que também vai vir com a cana-de-açúcar. Mas a gente tá falando de 13 colônias e não do Texas. Em todas as 13 colônias houve a maior liberdade política e a economia implantada de desenvolvimento de infraestrutura moderna com os portos e unidades. Ou seja, assim que eles chegaram, eles já começaram o quê? Colocar portos para os navios atacarem. Eles já começaram o quê? Liberar mais dinheiro do governo para incentivar os pequenos agricultores, os pequenos comerciantes. Vamos lá, né, minha gente? Vamos ajudar aqui pra gente poder crescer, porque eles já vieram com esse senso de comunidade. Eles já vieram com esse senso de uma nova terra, com um novo pensamento, tá? E assim se deu. Lembra que eu falei aqui do algodão, tabaco, tá? Assim se deu a colonização das 13 colônias. E aqui nós temos a colonização do Canadá, que se iniciou no século XVI, anterior à colonização dos Estados Unidos, tá? E quem começou isso? A França, em corrida com quem? Com a Inglaterra, porque ela tem uma treta aí de séculos e séculos e séculos, tá? Os caras, eles têm uma pequena rixa. E na região do Golfo do Rio São Lourenço, onde foi estabelecida a Nova França, tá? E aí eles tiveram uma guerra por 10 anos e os franceses assinaram um tratado, que é o Tratado de Paris. Quando eu quero ele não tica, não. Que é o Tratado de Paris. E eles cederam vários territórios para os ingleses, tanto no que hoje a gente chama de Estados Unidos e tanto no que hoje, a gente chama de Canadá. Ok? E aqui, ó, logo depois, em 1763, a Inglaterra divide o território canadense em Quebec. O Quebec é o único lugar do Canadá que fala somente o francês. E lá há um movimento separatista, onde eles não se consideram parte do Canadá, eles são quebequenses, porque eles têm uma... Sim, de fato, gente, eles têm uma cultura totalmente diferente do resto do Canadá, ok?
E tem outros lugares que falam, eles são bilíngues, eles falam inglês e francês, tá? E em Ontário, onde o inglês era só tinha inglês, eles acabaram virando bilíngue. Mas isso hoje, gente, no Canadá tá bem diferente, porque a maioria lá, a não ser BC, que é British Columbia, lá não se fala francês de jeito nenhum. Mas a não ser BC, que fica do lado oeste, fica do lado do Oceano Pacífico, a não ser lá, que não se fala francês de modo algum, o restante do território canadense todo fala-se o inglês e o francês. E em Quebec fala-se apenas francês, tá bom? E o clima de lá é muito frio, a ocupação foi difícil demais. Eles sobreviviam de venda de peles, tá? E tentando achar ouro, o que foi bem difícil.